Eu comprava a 40 centavos, ela foi para 45 reais, pagou 12 de dividendos. Eu com essas ações no bolso falei, meu, eu tô com tanta raiva dessa ação que eu vou vender. O que eu vou falar aqui hoje, cara, a Lu arregaça comigo e ela tem razão. Mas para mim foi um erro. Você que tava com o Barsi ali do lado, você cometeu erros ali? Ou... Pô, você tá doido, eu cometi erro pra caramba. E isso aí, acho que isso que é legal, pô, o Fabião teve o primeiro contato dele com o Barsi, o cara cometeu erro, então muito provavelmente você também vai cometer erro, né? E tem gente que acha que vai se isentar, não, mas porque eu sigo a pessoa X, Y, Z e tal, cara, muito provavelmente você vai cometer erro, porque é difícil, da natureza humana, né? Você fala assim, pô, por mais que você esteja seguindo alguém que tem resultados comprovados, cara que ficou bilionário saindo do nada. Sim. Tipo assim, pô, saindo do nada no Brasil, né? Sim. É um cara que saiu do nada e virou bilionário nos Estados Unidos, que é muito mais raro de você encontrar. Então você fala, não, ainda tem alguma coisa pra fazer aqui que ele não viu, né? E tudo mais, queria que você falasse. Cara, não, é que assim, né? O Barça, ele joga um outro jogo, né? Embora eu odeie falar a palavra jogo na Bolsa de Valores, a gente tenta dissociar um pouquinho, né? Mas quando eu falo que ele joga um outro jogo, é assim, ele tá numa outra realidade, né? Então, quando ele fala assim, pô, tô comprando IRB, exemplo, a galera tende a querer comprar IRB, mas essa galera que tende a comprar IRB não tem 50 anos de bolsa, não tem o patrimônio que ele tem, não tem a experiência que ele tem, não tem o estômago que ele tem, a paciência que ele tem, e todos os atributos que ele tem conquistou durante essa vida inteira. Então, esse acho que é o principal erro de todas as pessoas, e comigo não foi diferente. Quando eu comecei, o Barsi, ele fez assim, olha, eu tô comprando Unipar. O Barsi, ele nunca fala o que você deve comprar. Ele fala o que ele tá comprando, que eu acho que é a melhor postura do mundo, cara. A ação que eu tô comprando, às vezes, não cabe pra pessoa que tá olhando. Tá? Cada um tem que estudar o que tá fazendo na Bolsa de Valores. Isso que eu acho mais legal. É muito democrático. É democrático a esse nível, né? Esse ponto. E o Barsi, ele falava pra mim assim, isso em 2000... Puta, eu nem lembro os anos. 2004 que eu comecei. Por aí, 2004, 2005, ele falava, eu tô comprando Unipar. Unipar é uma boa empresa por causa disso, que vai prosperar, e o caramba 4. E eu comprei o Unipar. Então esse mesmo erro que eu aponto que as pessoas cometem hoje, e a gente está aqui para falar, meu, não cometa o erro. O Barsi é uma coisa, você é outra. Né? Esse mesmo erro eu cometi. O Barsi estava comprando o Unipar, só que o Barsi já era bilionário, não era nada. Eu estava começando com meus 100 reais, 200 reais na bolsa. E eu comprei o Unipar, eu começava comprando o Unipar. Então eu ia lá todo mês. Comprava o Unipar, voltava, comprava o Unipar, voltava. E ela não se mexia, pagava 3% de dividendo ao ano, era um negócio bizarro, assim, ninguém gostava da empresa, ninguém falava da empresa, ninguém nem sabia o que a empresa fazia. E aí, nesse meio tempo eu falava, pô, Barsi, tem alguma outra ação que tá comprando? Ele falava, eu tô comprando Unipar, mas também compro um pouquinho, sei lá, de Banco do Brasil, um pouquinho de Eternit na época. E eu ia comprando um pouco mais, mas com muito foco em Unipar, né? Porque eu falei, se o negócio é longo prazo, dane-se, vamos no longo prazo, né? Só que, cara, a Unipar, pra mim, o que eu vou falar aqui hoje, cara, a Lu arregaça comigo e ela tem razão. Mas pra mim foi um erro. E olha que interessante, se eu tivesse feito o que eu tava fazendo lá em 2004 até hoje, cara, eu juro pra você, só na Unipar, por exemplo, se eu tivesse fazendo os dois aportes, mas eu devia ter estourado assim... Eu devia ter, sei lá, umas 30 vezes o que eu tenho. Não ia nem tá em São Caetano. Nem tá em São Caetano, jamais. Tá em Mônaco. Abraço pra São Caetano. Quando tiver tudo isso, eu vou continuar em São Caetano. Não, mas cara, não, é pra você ver o seguinte, né? O Barsi, ele esperou que a Unipar desse resultado uns 12 anos. Por 12 anos ela não deu esse resultado, ela não era uma empresa como é hoje, mas ela estava se estruturando para ser. É uma empresa cíclica, né? Se você for ver, é uma empresa ligada a commodity. Ela tem, pela própria natureza dela, ela apresenta essa ciclicidade. Só que ele tem esse estômago de aguentar todo esse tempo, formou uma posição gigantesca e ficou gigante quando ela estourou. Eu não tive. Aliás, eu roí o osso, só que eu não participei, eu fiquei com tanta raiva, porque eu fiquei por anos na Unipar, ela nunca fazia nada, que quando ela subiu pra caramba, tipo assim, era... Você falou, agora eu vou vender isso daí. Tipo assim, imagina que eu comprava a 40 centavos, ela foi pra 45 reais, pagou 12 de dividendo, isso em 2016, se eu não me engano. Eu com essas ações no bolso falei, meu, eu tô com tanta raiva dessa ação que eu vou vender. E eu vendi, quando eu falo vender, eu troquei ela por Taesa, porque eu tinha uma... Mas vendeu uma sem fundamento. Sem fundamento, eu vendi por raiva, erro que eu cometi em 2016. Há pouco tempo atrás. Sim. Então a gente olha como a gente erra, né? Então, quando eu fiz isso, eu comecei a entender. Eu falei, porra,
O Barsi estava comprando, só que ele, olha a experiência que ele tem, olha o tempo de vida que ele tem aqui, olha o que ele já passou, o número de volume de recursos que ele já conseguiu para ele mesmo. Cara, eu não tenho isso, eu não tinha isso. E desse modo eu posso dizer que eu fui muito mais feliz com outras ações, convivendo com outras ações, como uma Itaúsa da vida, que não deu a porrada que deu a Unipar, mas foi muito boa, se você contar, de 2005 até hoje. Reinvestimento, dividendo, bonificou todo ano, 10%, mais dividendo de 6%, 7%. É um belíssimo negócio, se você for ver, né? Banco do Brasil, mesma coisa. Então, assim, eu falo que esse talvez tenha sido um dos maiores erros de longuíssimo prazo que eu tenha cometido, né? E isso me fez criar uma lição muito boa, que é, eu não vendo mais ações. Entrou ação para mim, no meu portfólio, não sai mais de jeito nenhum, eu sento e monto lá. Então eu tenho que estar muito bem preparado para entender o que eu vou colocar para dentro do meu portfólio, porque vai viver comigo o resto da minha vida. Então isso assim, sempre tem que gerar uma lição para você. Eu aprendi essa lição. Falei, agora eu tenho que executar minha disciplina para fazer isso pro resto da vida. Então, acho que esse foi um dos maiores erros, se comparar ao Barsi, achando que eu teria o mesmo punch que ele tem em todos os movimentos, né? E tem um grande também que eu sempre comento, que é assim, depois de alguns anos, você começa a ver que o dividendo tá rolando realmente assim, uma bola de neve para você, e você fala, pô, isso aqui tá funcionando. E aí você eu criei, no caso, uma soberba de falar, Barsi não sabe nada, deixa comigo agora, deixa que eu assumo. O pai assume aqui. Bateu no peito. Deixa comigo, aí eu caio numa Usiminas, que a Usiminas é uma puta empresa, eu que não sabia o que estava fazendo, né? Mas assim, eu compro uma empresa que estava cíclica também, que eu não sabia naquele ponto o que fazia da vida e tal, e eu fui especular, né? Então é uma empresa que, tipo, pra você ter uma noção, que eu comprei a 90 e poucos reais, mostrei essa nota de corretagem, inclusive, comprei a 90 e poucos reais, depois em 2016 fui ver ela a 90 centavos. Claro que ela desdobrou, acho que uma vez, se eu não me engano, mas é uma puta porrada, assim, psicológica em você. Sim. Então, assim, você tava fazendo o seu play safe lá, você Banco do Brasil, Itaúsa, são as empresas que, que tem uma qualidade violenta em preços bons. Você tá fazendo o seu beabá e você fala, não, agora que eu tô indo bem, vou especular. Então, eu criei um método próprio, assim, de falar assim, eu preciso ter 23 vezes, aí é do Michael Jordan, o número cabalístico do Jordan. Eu preciso ter 23 vezes o valor dos meus gastos mensais para começar a querer especular. Só que eu tenho entendido cada vez mais que eu vou passar e não vou querer. Porque não cabe. Quando eu compro uma empresa que não é previdenciária, que é aquela empresa chata, que não vai dar porrada e tal, não me faz bem, cara. Eu não me sinto bem. Então, se eu não me sinto bem, então acabou. É igual dieta, né? Pô, você entra na dieta, você começa a comer certinho, você fala, não, aí tem um dia do lixo. Aí você fala, pô, no dia do lixo, você fala, porra, cara. Vou fazer tudo, jogar tudo. Caralho, velho, hoje eu vou arrebentar, eu vou dar uma segurada também, né? Então é foda. O Fabião que tá na dieta lá, tá na academia todo dia ali, monstro. Né? Eu acho legal, porque essa sua filosofia, ela impede que você pense muito, estude muito uma empresa antes de você colocar qualquer coisa, né? Sim. Então qual é o tempo que você fica estudando uma empresa, acompanhando antes de entrar na sua carteira? Porque, pô, se ela vai ficar lá durante a vida inteira, a gente tá falando de décadas, né? Sim. Quanto tempo você fica acompanhando e estudando para ela entrar dentro da sua carteira? Cara, na real, no meu caso foi assim, eu digo assim, que foi um acompanhamento e uma vivência também. Eu tenho poucas empresas, eu tenho 7 empresas na carteira. Então são pouquíssimas empresas, muitas ações dessas empresas, só que são empresas que eu decidi que eu não vou tirar nunca. Algumas delas estão com um preço maior do que eu gostaria, então eu não compro. E ao mesmo tempo tem empresas que estão num preço adequado, não é um preço, nossa, uma barganha. Eu acho que o primeiro podcast que eu vim aqui, o Banco do Brasil estava falando, estava R$26, R$27. Sim. Hoje está 47. Cara, tá bom ainda, eu acho que... Ainda tá barato. Ainda parece estar barata, né? Mas e você com a memória de mercado a 27? Você consegue comprar uma ação a 47 pau, 48? É complicado. Agora, o investidor que está começando é uma boa opção? Cara, é uma boa opção de estudo. Agora, como identificar se é uma boa opção de estudo? Cara, se você olhar o histórico de pagamento de dividendos, a gente exige 6% no mínimo de pagamento de dividendo. E com uma recorrência há mais de 5, 10 anos. Se você olha para a empresa, estuda ela, você fala, essa empresa tem 10 anos de dividendos constantes, passou já por... E é muito fácil você fazer esse estudo. Você teve já pandemia, já teve queda do governo Dilma em 2016. Ou seja, você tem 2 cenários extremamente turbulentos, onde você poderia estudar várias dessas empresas e saber o que elas estavam fazendo nesses momentos. E se você for pegar essas empresas, você vai ver que elas passaram, assim, prosperaram de maneira tranquila por esses momentos. Então você fala, se pegou uma pandemia, que foi algo que
acho que faz tempo que não acontece nunca aconteceu uma dessa magnitude, pelo menos num passado um pouco mais recente. Você pega a queda do governo Dilma e tal. Cara, e essas empresas prosperaram, então elas merecem estar na minha carteira. Agora, o importante é preço, né? Você não vai fazer isso a qualquer preço. Então, subiu muito, aguarda. Né? Agora, esse subiu muito é relativo. O cara que está começando agora, ele não tem o meu preço histórico lá. Eu comprei Banco do Brasil a R$8 em 2007, 2006. Cara, nunca mais vai para R$8. É assim, ou vai, mas a gente fala nunca mais, mas em 2016 bateu 12. Exatamente. 2016. Parece muito, né? A gente tá falando de, sei lá, 6, 7 anos. Vou fazer uma pergunta agora. Complicado, né? Quando o Barsi vende uma posição, por exemplo, você fica tentado a vender também? Ou não, você fica super... Não, ele vendeu Itaúsa. Eu não vendo. Eu ia fazer essa pergunta específica de Itaúsa, porque eu não sabia se era verdade ou não. Mas ele vendeu. Não, é assim, o Barsi, ele tem duas posições. Cara, o Barsi é o Pelé, ponto. A partir daqui, acho que é outra frase. Ele é o Pelé, ele sabe muito mais do que eu que tá fazendo e ele tem total autoridade e assim, acho que todos nós temos total autoridade sobre as nossas carteiras, o que a gente põe para dentro, o que a gente vende e tal. O Barça, ele tem uma posição grande já em Santander e Banco do Brasil. Então esse foi o racional dele. Ele falou, cara, eu tô tendo Itaúsa, mas cara, Itaúsa não me paga tanto quanto o Santander e o Banco do Brasil. Então, cara, como eu tenho uma posição relativamente pequena em relação a elas, eu vou vender. Só que, cara, aí você pega minha realidade. Itaúsa desde 2005, uma das primeiras ações que eu tenho. Compra, recompra, recompra, mais dividendo, mais bonificação e tudo mais. Você vai juntando isso, você cria um laço, cara. Você cria uma história com a empresa. Você vê os valores dos caras que estão governando a empresa, você pega o Setúbal, tal, você vê que estão alinhados aos seus, inclusive. Você fala, como é que eu vou sair de uma empresa dessa? Então não é uma questão de emoção. Você pega e você fala assim, porra, se essa empresa acho que ano da pandemia chegou a pagar acho que 4%, deu um dividendo um pouquinho menor. Sim. Mas pro meu yield on cost não é 4%, cara. Muito mais, né? É muito mais que isso. Mas só é mais que 4% porque eu soube aguardar o suficiente. Então, você desenvolve isso. Não é uma coisa que você fala, pô, vou começar hoje, Você pode estudar o que você quiser. Você vai passar turbulência com a tua empresa, seja ela qual for. De Taesa a Taurus, passando por, sei lá, por Magazine Luiza, se você gosta. A gente não investe, mas a gente entende. Eu não gosto, não. Não, tem a galera. Mas você entende? Você desenvolve uma história. Cara, eu, no meu caso, eu fiquei tão assim, criterioso em botar uma ação para dentro de casa, que tipo até call e put, que são coisas que são artifícios que às vezes a gente utiliza. Cara, no meu caso é assim, se for lançar put, se for para operar no mercado de opções, é lançando put, tendo dinheiro para você comprar a ação que você quer, no preço que você quer e ficar com ela pro resto da vida. Então esse é o máximo que eu faço, assim... O exótico. Exato. É mais venda de call passa longe. Mas pô, subiu para 50 pau o Banco do Brasil, vamos vender uma call. Não vou vender call. Dane-se. Mas se cair para metade, vamos lá, tá comprando. Assim. Legal. Entende? Então acho que essa é a pegada. A vivência tem muito, fala bastante assim quando você vai comprar uma ação, trazer para dentro. Sabe que eu acho que você colocou um ponto muito legal, que é, pô, não dá para você se comparar com outras pessoas e tudo mais. E eu vejo as pessoas sempre fazendo assim, cara, quando eu vou ver meu nível de risco, eu olho lá a volatilidade em termos percentuais. E eu acho que a pessoa física ela não entendeu, que acho que tem 3 maneiras de você entender como é que o seu patrimônio ele oscila. Então, um é o percentual, que é universal. Então, ele meio que baliza o nível de risco, o nível de volatilidade do seu patrimônio com todo mundo. Então, pô, se meu patrimônio caiu 20%, seu 20, 10, né? A gente consegue entender, o cara perdeu 20%. Só que o segundo é o financeiro. Então, às vezes, uma queda de 10% para mim, pô, faz eu perder 20 mil reais. Uma queda de 10% para o Fabião faz ele perder 200, 300 mil. Então, opa, já é um olhar diferente sobre o mesmo percentual. E tem o terceiro, cara, que eu acho que é muito importante e poucas pessoas entendem, que é o tempo. Então, pô, às vezes eu tô lá investindo faz 2 anos. Aí meu patrimônio caiu 50%. Eu falo, pô, tô investindo há 2 anos, é como se eu apagasse ali 1 ano do meu esforço, trabalho, né, me privando de lazer, de sair, de comer em restaurante legal, de viajar. 1 ano, pô, beleza, eu ainda vou trabalhar 50 anos, então o que custa? Eu perdi 1 ano. Agora, quem perde 50% do seu patrimônio e está investindo... Há 20 anos no mercado. Há 20 anos? Qual que é a percepção dessa pessoa? Ela fala, caraca, o meu patrimônio, eu acabei de perder 10 anos de trabalho, me privando de lazer, de viagem, de comer em restaurante legal, de passear com minha família,
em pouco tempo. Então, é só para a pessoa entender também que, cara, existem diferentes maneiras de você entender o que está acontecendo. Então, o percentual não é a que mais me agrada quando a gente está falando da pessoa física. Eu acho que para o dia a dia, para você entender melhor o que está acontecendo com sua grana, talvez seja melhor você entender esses outros dois fatores. Lógico, percentual é indispensável. Você precisa entender e é uma medida universal. Só que quando você olha para seu financeiro e para tempo, aí você vai começar a entender de fato o que você está disposto a arriscar ou não. Né? Então é até por isso que, por exemplo, a pessoa que é mais velha, ela tem uma propensão a risco menor. É porque ela não quer perder 10%? Não, é que ela não quer perder, anos de trabalho em um curto espaço de tempo. É por isso que o jovem fala, posso perder 30%, porque trabalhou 2, 3 anos, agora e tem 50 anos pela frente ainda de trabalho, né? Então acho que é isso.